Olá, meu nome é Natália, sou mediadora da disciplina de matemática e na aula de hoje nós vamos falar sobre geometria espacial, relação de Euler. Os poliedros são sólidos geométricos limitados por polígonos. Vejamos alguns exemplos desses poliedros. Aqui nós temos dois tipos, um poliedro convexo e um poliedro não convexo. Mas o que seria poliedro convexo ou não convexo? Um poliedro ele é convexo se qualquer reta não paralela a nenhuma de suas faces o corta em, no máximo, 2 pontos. Voltando aqui para o exemplo que tínhamos dado, nesse poliedro, qualquer reta que o cortará em, no máximo, 2 pontos. Nesse caso, na reta representada em vermelho, o corta aqui em P e corta no ponto Q. Sendo assim, ele é um poliedro convexo. Já nesse caso, até existem retas que o cortará em no máximo 2 pontos, porém não são todas. Vejamos um exemplo. Essa reta aqui também representada em vermelho. Corta esse poliedro em A, em B, em C e em D. Sendo assim, esse é um tipo de poliedro não convexo. Vamos agora relembrar um pouco sobre vértices, faces e arestas. Selecionei um poliedro aleatório, que chamamos de cubo. O que seria a face de um poliedro? Face é cada polígono que o compõe. Aresta é cada lado comum a duas faces. E vértice é o ponto de encontro das arestas. Agora que já relembramos, vamos ver quantas faces, arestas e vértices esse poliedro contém. Esse poliedro possui 4 faces laterais, uma face na base e uma face no topo, totalizando assim 6 faces. Possui também 4 arestas na base, 4 arestas laterais e mais 4 arestas no topo. Sendo assim, temos um total de 12 arestas. Quanto aos vértices, nós temos 4 vértices na base e mais 4 vértices no topo. Sendo assim, nós temos um total de 8 vértices. Agora que já relembramos um pouco sobre vértices, faces e arestas, vamos ao que anuncia a relação de Euler, que diz que em todo poliedro convexo com A arestas, V vértices e F faces, vale a relação o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces é igual a 2. Mas atente-se à observação. Em poliedros não convexos, essa relação pode ou não ser verdadeira, diferente de poliedros convexos, onde ela é sempre verdadeira. Agora que conhecemos essa relação, vamos colocar o número de face, arestas e vértices que encontramos no poliedro anterior na relação e ver se encontramos o número 2. O número de vértices que encontramos é 8. O número de aresta que encontramos, 12. E o número de faces é 6. Resolvendo essa conta, chegamos ao resultado 2, como já sabíamos pela relação de Euler. Outros resultados também importantes. Vamos supor que um poliedro foi desmontado e que todas as faces estão em cima de uma mesa. Nesse caso, o poliedro aleatório que selecionei é o cubo-octaedro, que é a interseção do cubo com o octaedro. Ao fazer a disposição dos polígonos que o compõem em uma mesa, nós vamos perceber que esse poliedro ele é composto por 8 faces triangulares e 6 faces quadrangulares. Agora, eu te faço a seguinte pergunta. Quantos lados todos esses polígonos possuem? Poderíamos contar um a um o número de lados. Porém, vamos fazer de uma maneira mais simplificada? Sabemos que um triângulo possui 3 lados e que, nesse caso, nós temos 8 triângulos. Ou seja, para contarmos quantos lados todos esses triângulos juntos possuem, basta multiplicarmos 3 vezes 8. Agora, para contar o lado dos quadrados, nós sabemos que
em um quadrado nós temos 4 lados. E que, nesse caso, nós temos 6 quadrados. Sendo assim, basta multiplicarmos 4 por 6. Ao resolver essa conta, nós temos que 3 vezes 8 é igual a 24 e 4 vezes 6 também é 24. Ou seja, o número total de todos os lados desses polígonos juntos é igual a 48. Então, basicamente o que fizemos foi, sabemos que um triângulo tem 3 lados, ou seja, multiplicamos 3 pela quantidade de triângulos que temos, ou seja, o número de faces triangulares que temos. Sabemos que um quadrado possui 4 lados e que, no caso, temos 6 quadrados, ou seja, multiplicamos por 4 o número de faces quadrangulares que temos. Isso vai nos levar a uma notação, que é a seguinte, 3F3. O que seria F3? Justamente o número de faces triangulares. Nesse caso, o número de faces triangulares é 8. Mais 4F4. 4 é o número de lados de uma face quadrangular e F4 é o número de faces quadrangulares, que nesse caso é 6. Essa é a notação que usaremos. Mas atente-se a um detalhe. Se no caso tivéssemos polígonos pentagonais, onde uma face tem 5 lados, nós multiplicaríamos 5F5. Se por acaso tivéssemos polígonos hexagonais, onde temos uma face e 6 lados, multiplicaríamos 6F6. Lembrando sempre que F5, F6, F4 ou F3 é o número de faces daquele tipo que temos no poliedro. Ou seja, em faces heptagonais seria a mesma coisa, e por assim em diante. Ou seja, se tivéssemos uma face de n lados, sempre vamos multiplicar n vezes Fn. Nesse caso, no caso triangular, o n é 3, no caso quadrangular é 4, pentagonal é 5, hexagonal é 6, heptagonal é 7, e por assim em diante. Agora, eu te faço a seguinte pergunta. Qual o número de arestas do poliedro? Vamos relembrar aqui como esse poliedro é. Então, ele é assim, e aqui estão as suas faces dispostas em uma mesa, como fizemos anteriormente. Vemos que uma aresta do poliedro, ela é lado de um triângulo e de um quadrado. Ou seja, quando fazemos a disposição dessas faces, essa aresta, que antes era uma, agora ela é representada por um lado de um triângulo, que no caso é esse daqui, que já destacamos, e um lado do quadrado, que no caso é esse aqui, que também já destacamos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o número total de lados desses polígonos é sempre o dobro do número de arestas, porque essa ocorrência de uma aresta ser 2 lados em cada polígono, ela acontece para todas as arestas. Então, aqui, por exemplo, nesse quadrado e nesse triângulo, essa aresta que eles compartilham, ela é um lado em um triângulo e um lado em um quadrado. Ou seja, cada aresta ela é vista aqui como lado de um polígono 2 vezes. Então, para calcularmos o número de arestas de um poliedro, nós temos que, primeiramente, calcular o número de lados de todos os polígonos, como já fizemos anteriormente, e dividir por 2. Por quê? Porque o número de arestas é metade desse valor que vamos encontrar. Ao realizarmos essa conta, vimos que encontramos 48 lados. Dividido por 2 é igual a 24 arestas. Isso porque o número de arestas é sempre metade do número de lados dos polígonos. Vamos relembrar, então, o que já vimos na aula. Vimos que o número de arestas é sempre metade do número total de lados dos polígonos e vimos também como calcular o número desses lados, sendo que, para calcularmos o número de arestas, podemos também utilizar o número de vértices que cada polígono tem, não somente o número de lados desses polígonos. Vimos também como é a relação de Euler, que é o número de vértices menos o número de arestas, mais faces igual a 2. Vamos agora aos exercícios.
Questão 1. A bola de futebol que apareceu pela primeira vez na Copa de 70 foi inspirada em um conhecido poliedro convexo descoberto por Arquimedes, formado por 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais, todas regulares. Pergunta-se quantos vértices possui tal poliedro. Eu gostaria de destacar com vocês algumas informações que a questão nos fornece. Então, primeiramente, diz que temos 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais. Diz também que esse é um poliedro convexo. Sendo assim, sendo um poliedro convexo, podemos usar a relação de Euler, que diz que vértices mais faces menos arestas é igual a 2. Sabemos que temos 12 faces pentagonais, ou seja, F5 é igual a 12. F5 é o número de faces pentagonais. Temos também 20 faces hexagonais. F6 é igual a 20 porque o número de faces hexagonais é igual a 20. Totalizando assim 32 faces. Vamos agora calcular o número de arestas. O número de arestas ele é o número total de lado dos polígonos, como já vimos anteriormente, dividido por 2. 5F5. F5 vimos que é 12, ou seja, 5 vezes 12 mais 6F6. F6 vimos que é 20, ou seja, 6 vezes 20. Totalizando assim em 180 dividido por 2, que é igual a 90, ou seja, nós temos 90 arestas. Aplicando na relação de Euler, temos que o número de vértices é o que queremos descobrir. O número de faces totais é 32 e o número de arestas é 90. Passando o menos 90 para lá, para o outro lado da igualdade, e o mais 32 para o outro lado da igualdade, temos que 2 mais 90 menos 32. 2 menos 32 é igual a menos 30. 90 menos 30 é igual a 60. Ou seja, esse é um poliedro em que o total de vértices é 60. Questão 2. Dois dados com 12 faces pentagonais cada um têm a forma de dodecaedros regulares. Os dodecaedros estão justapostos por uma de suas faces, que coincidem perfeitamente, formando um poliedro côncavo, conforme ilustra a figura. Considere o número de vértices V, de faces F e de arestas A desse poliedro côncavo. A soma V mais F mais A é igual a... Vimos aqui que temos dois dados com 12 faces pentagonais cada um, que estão justapostos e que juntos formam um poliedro côncavo. Eles estariam justapostos por essa face aqui, olha, que eu estou destacando agora em vermelho, essa face. Aqui temos as informações separadamente. Eles aqui estão separados, mas se estivessem juntos, eles estariam juntos, ou seja, justapostos por essa face e essa face. Aqui temos apenas as informações separadas que a questão nos fornece. São dois dados com 12 faces pentagonais, juntos formam um poliedro côncavo e estão justapostas. E a questão nos pede essa soma. Mas por que eu os separei dessa forma? Porque não vamos calcular com os dodecaedros justapostos. Aqui, vimos que temos um poliedro côncavo. Quando eles estão juntos, eles formam um poliedro côncavo. E vimos também que a relação de Euler ela não é verdadeira para todo poliedro côncavo. Ela é verdadeira apenas para alguns. E não sabemos se será verdadeira nesse caso. Sendo assim, eu separei os dois poliedros para que tenhamos dois dodecaedros separadamente, porque eu sei que em um dodecaedro a relação de Euler ela vale. Por quê? Porque seria um poliedro convexo. Sendo assim, vamos calcular o número de vértices, faces e arestas em um único dodecaedro. O número de arestas vai ser calculado por 5F5 dividido por 2. F5 é o número de faces pentagonais. Vimos aqui que um dodecaedro possui 12 faces pentagonais. 5 vezes 12 é igual a 60, dividido por 2 é igual a 30 arestas em um único dodecaedro. Como um dodecaedro ele é um poliedro convexo, podemos aplicar a relação de Euler para encontrarmos o número de vértices. Vértices é o que queremos descobrir,
faces são 12 e arestas é 30. Passando para o outro lado da igualdade, o mais 12 e o menos 30, temos que o número de vértices em um único dodecaedro é igual a 20. Então, em um único dodecaedro temos 12 faces, 30 arestas e 20 vértices. Sendo assim, na figura justaposta, ou seja, a figura que a questão nos forneceu, teremos o dobro dessas informações, ou seja, nessa figura teríamos 24 faces, 60 arestas e 40 vértices. O que você acha? Então, a resposta é não, não teríamos. Mas por que não teríamos? Se em um único dodecaedro temos 30 arestas, 20 vértices e 12 faces, por que nos dois juntos nós não teríamos, por exemplo, 24 faces? Porque eles compartilham uma de suas faces. Ou seja, no dodecaedro de cima, nós temos apenas 11 faces externas. No dodecaedro de baixo, nós temos também apenas 11 faces externas. Por quê? A 12ª face está sendo compartilhada internamente pelos poliedros. Ou seja, o número de faces desse poliedro côncavo é igual a 22. Por quê? Compartilham uma de suas faces. E o número de arestas? Por que não é 60? Porque, justamente na justaposição, essa figura compartilha 5 de suas arestas. Ou seja, se disséssemos que temos 60 arestas, estaríamos contando as arestas que estão sendo compartilhadas 2 vezes. Ou seja, nós temos um total de 55 arestas. Por quê? Porque compartilham 5 dessas arestas. E o número de vértices? Qual seria? Fazendo o mesmo pensamento que fizemos para calcular o número de arestas, podemos calcular o número de vértices da seguinte maneira. Se um único dodecaedro possui 20 vértices, por que 2 dodecaedros não possuem 40 vértices? Porque 5 desses vértices que estão sendo justapostos estão sendo também compartilhados. Ou seja, não teríamos 40 vértices, teríamos 35 vértices. Por quê? Porque esses 5, novamente, estão sendo compartilhados e nós não podemos contá-los 2 vezes. Então, conseguimos calcular o número de faces desse poliedro côncavo, que é igual a 22, o número de arestas, que é igual a 55, e o número de vértices, que é igual a 35. Sendo assim, podemos realizar o cálculo que a questão nos pede, que é vértice mais face mais arestas. 35 mais 22 mais 55 é igual a 112. Essa é a alternativa correta. Eu agradeço a você por assistir essa videoaula. Obrigada e até a próxima!